Oi, galerinha, oi, pessoal, olá, mamães, papais, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre contar histórias. Sabe o que eu descobri na minha sala de aula e você vai descobrir aí na sua casa também? Que as crianças adoram ouvir histórias contadas apenas usando um recurso. Sabe qual é o recurso? A imaginação. E eu descobri isso porque eu coloquei lá na minha sala de aula, com os meus quase 30 alunos na minha sala de aula, coloquei um vídeo e disse para eles, prestem atenção nesse vídeo. E depois eu vou fazer umas perguntas para vocês. E eu deixei ali, imaginem vocês, uma sala repleta de crianças e elas ali parecendo que estavam assistindo. Ficou em silêncio, depois terminou o vídeo e eu disse, o que aconteceu primeiro na história? Ninguém me respondeu. Depois eu perguntei, lembra o que foi? E eu comecei a contar a história. E eu disse para elas que essa história vinha de um grande livro e esse livro é a Bíblia. E eu falei assim, crianças, presta atenção. Agora nós vamos ouvir a história da criação. E eu sempre tenho na minha sala de aula um livro com as histórias da Bíblia, porque nós trabalhamos os dias da semana. Então lembrem que uma atividade ela tem muitas coisas para ser exploradas. Aqui eu sempre falo para eles, essa é a minha Bíblia de histórias especiais. Fechem os olhos. Agora você só ouve a minha voz. Feche os seus olhos, você aí na sua casa. Assim estava o mundo quando Deus criou. Tudo escuro e vazio. Lá não tinha nada, mas aqui já tem alguma coisa, então eu não vou mostrar para vocês ainda. E eu digo para eles, agora fechem os olhos e esse é o primeiro dia da criação. As crianças fecham os olhos e eu começo a contar a história da criação. Lá elas vão imaginando o que aconteceu em cada dia da criação. No primeiro dia, e olha lá, a pergunta que me veio quando eu estava contando essa história. Será que na criação já tinha os dias da semana? Olha só como as crianças estão captando a história. Primeiro dia, domingo, você já vai dizer para ele. E o primeiro dia da semana começou na criação. É o domingo e lá não existia nada e Deus disse, haja luz. E você fala aí para ele abrir os olhos. E uma das dicas importantes na hora de contar histórias é você fazer alternar a sua voz. Quando você quer que eles prestem atenção, você fala um pouquinho mais baixo. Aí depois você vai inflamando e vai falando e a criança vai cada vez mais prestando atenção. E no primeiro dia da criação, Deus disse, haja luz e houve luz e uma luz bem forte. Depois, no segundo dia, e você vai contando, ele separou as terras de cima, a água de cima da terra de baixo. E a criança vai compreendendo a sequência da história. E se você tem aquele recurso visual, você vai e mostra as letras e diz, olha aqui está escrito no começo. Porque você está contando essa história aí para o seu filho, ele está do seu ladinho, ele consegue enxergar aqui bem pertinho de você. E você diz para ele, você começa a ler o livro apontando as letras que você está lendo, sempre aponte, para que ele perceba ali que cada coisa que você está falando é uma palavra e você está lendo. Então, ó, a terra era um vazio e nenhum ser vivente existia. Estava coberta por um mar profundo e a escuridão
escuridão. Olha os olhos fechados, agora fecha os seus olhos. E a escuridão cobria o mar. Feche os olhos, apague a luz da sua casa e deixe tudo escuro nesse momento. E somente o Espírito de Deus estava lá. Mas Deus disse, haja luz, liga a luz. Ficou tudo colorido. Quando você já vai dizer para ele, olha, no escuro, que cor que você vê? Apenas preto, mas quando tem luz, você consegue ver a incidência das cores. Você já diz para eles, vejam como é tudo colorido que está à sua volta. Olhe quantas cores você está vendo. Aí você já vai perguntar, que cor que você está vendo? Aí ele vai dizer azul, verde, vermelho, branco. Quantas coisas. Na hora de pintar, daí você vai dizer para ele assim, lembra das cores que você viu quando abriu os olhos? Tudo é colorido. Por isso que os desenhos que nós fazemos são coloridos, as pinturas que nós fazemos, porque tem luz. E você vai continuar a história sempre lendo para ele ali as partes e falando e colocando em prática no dia a dia. Você pode escolher qualquer história de qualquer livro, mas faça ele usar a sua imaginação. Use muito o recurso da imaginação. Os nossos filhos estão cheios de eletrônicos, estão cheios de telas diariamente. Por isso você deve trabalhar com ele o recurso da imaginação. Às vezes é muito bom nós usarmos apenas livros com letras e não só livros com desenhos. Diversifique usando livros que tenham também. Pode ser livros de histórias normal, aqui que tenham, letras e a imagem para a criança relacionar, como pode ser um livro apenas de letras, como aqui a Bíblia, ou um que sejam uma imagem e letras para que a criança possa desenvolver a imaginação. É muito importante usar esse recurso, o recurso da imaginação, porque eles estão acostumados diariamente a telas, a não usar essa imaginação e a criatividade. Trabalhe com seu filho na hora de contar histórias o recurso da imaginação. Eu tenho certeza que ele vai adorar. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!